Olá, irmãos e amigos. Nós continuaremos nossa meditação no livro de Provérbios e queremos ler um Provérbios que se encontra no capítulo 23, do verso 19 ao 21. Provérbios 23, de 19 a 21. O texto diz assim: Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Esse preceito que nós encontramos aqui em Provérbios, nós podemos dizer que é um resumo do ensino no livro de Provérbios. Estamos aqui ouvindo o chamado de Deus, um Deus sábio, um Deus soberano, um Deus amoroso, que nos trata como a filhos, e Ele quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Logo no primeiro versículo, nós vemos que Ele coloca diante de nós 3 passos que devemos dar para agradar a Deus, para sermos sábios. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então ele diz que nós devemos ouvir para sermos sábios, nós devemos guiar nosso coração e guiar o nosso coração pelo bom caminho. Devemos ouvir a verdadeira sabedoria, nós precisamos ouvi-la, porque nós somos pecadores, nós somos tolos, ignorantes, rebeldes contra Deus, e nós não conhecemos a sabedoria divina. Quando nós ouvimos, nós nos tornamos mais sábios e pessoas melhores. Esse é o caminho que Deus colocou para nós, para a nossa salvação, para a nossa fé. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, através da sua palavra. E nós devemos adotá-la como parte da nossa vida. Em Romanos, no capítulo 10, verso 17, nós lemos na Bíblia: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, nós, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos despertados para a fé, para o conhecimento e para a sabedoria. Então, nós devemos abrir nossos ouvidos para ouvir a verdade, para ouvir a sabedoria que vem de Deus. Mas também nós devemos guiar nosso coração, nós precisamos dirigir nosso coração, não deixar que ele siga os seus próprios desejos, as suas emoções, mas guiá-lo no caminho da verdadeira sabedoria. Eu preciso querer coisas boas em minha vida, eu preciso querer ser sábio, eu preciso seguir na direção da verdade, buscar a Deus, ouvir e receber essa palavra e compreendê-la e colocá-la em prática. Então eu devo ouvir a verdadeira sabedoria, eu devo guiar o meu coração nessa direção e eu devo guiá-lo pelo caminho da verdade. E dirige no caminho o teu coração. Esse caminho que a Bíblia fala aqui é o caminho de Deus. Quando eu entendo a sua vontade, quando eu ouço a verdade,
e eu sigo, então, por esse caminho. Eu abandono o caminho errado e eu passo a seguir o caminho de Deus, o caminho da fé, o caminho que está na sua palavra, o caminho que é Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu tenho que guiar meu coração, minha vida, por esse caminho. Esse caminho é Jesus, é o amor de Deus e tudo aquilo que Jesus fez por nós para nos salvar. Então é colocado diante de nós esses três grandes desafios. Mas o texto prossegue de Provérbios 23, e no verso 20, ele diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. O que o autor de Provérbios está nos dizendo é que existe uma maneira de viver que é nobre, que é correta, que é verdadeira, uma maneira de viver que agrada a Deus e que nós precisamos seguir por esse caminho. Nós não podemos dividir o nosso coração entre Deus e o mundo, entre a vontade de Deus e a vontade dos prazeres. Ou Deus tem a minha vida por completo, ou Deus tem tudo, ou Deus não tem nada. Nós não devemos fazer dos prazeres nosso Deus. E ele usa aqui o exemplo de bebida e de comida. Nós não devemos estar nas festas dos beberrões. Nós não devemos estar nos banquetes dos comilões. O vinho e a comida são dádivas de Deus. Deus criou para o nosso deleite, para a nossa alegria, mas isso que foi criado por Deus para nosso prazer, nossa alegria, pode tornar-se pecado. A comida pode se tornar em gula, e a embriaguez, o álcool pode nos viciar. Muitas pessoas estão presas à busca do prazer e à busca do divertimento. O homem sábio, o homem que quer ser feliz, é aquele que deseja ser feliz, ele não vai se juntar a pessoas que estão escravizadas, dominadas pelo pecado, ele não vai se associar com essas pessoas. Mesmo que comer demais e beber exageradamente não seja considerado por muitos como um pecado grave, como matar, como adulterar, como roubar, mas esses pecados podem nos levar à pobreza, podem nos levar à depravação moral e podem nos levar a doenças e à morte. O problema não está na bebida nem na comida. O problema está no nosso coração, que é onde se origina o pecado. Nosso coração busca prazer, busca satisfação, busca alegria nos vícios, e essa busca de prazer, de satisfação, de alegria, afasta o homem de Deus e destrói a sua vida. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos buscar obedecer à palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, viver uma vida de disciplina com o auxílio do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao 23, a palavra de Deus diz assim:
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, existe aquele homem que é guiado pelos seus instintos, pelos seus desejos, pela busca de prazer, e ele não é sábio, porque a vida dele vai levá-lo à destruição, a derrotas, a sofrimento. Mas existe aquele homem que ouve a palavra de Deus, que procura seguir os caminhos de Deus, que não anda envolvido com esses pecados, e esse homem vai ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai ter alegria, vai ter paz, vai ter bondade, fidelidade, vai ser manso e vai ter domínio próprio. Aqui está sendo colocado diante de nós um desafio para uma vida de sobriedade, de temor a Deus, para não vivermos em excessos, mas uma vida temperante. E o autor de Provérbios, ele usa a figura da embriaguez e da gula para nos ensinar. Ele diz assim: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. O comilão e o beberrão acabarão na pobreza e na sonolência, e isso os faz vestir-se de trapo. Em outro texto de Provérbios, ele vai falar sobre a violência, né? Mas nós estamos tratando desse texto em particular. Embriaguez e gula podem arruinar economicamente uma pessoa, produz sonolência, produz problemas digestivos, produz problemas cardíacos, diabetes, obesidade. Para sermos sábios, nós precisamos viver uma vida de sobriedade, não nos entregarmos a essa devassidão e vivermos uma vida saudável diante de Deus. Dormir demais é pecado, comer demais é pecado, beber demais é pecado, fumar maconha é pecado, cheirar cocaína, tomar drogas químicas é pecado, e muitos outros vícios irão nos levar à pobreza, à prisão ou a um hospital. Deus condena esses abusos, e o homem sábio é aquele que não se entrega a esse tipo de pecado. Deus exige que nós cuidemos bem do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, do verso 3 ao 4, o texto da palavra de Deus diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Então, Pedro, escrevendo aos cristãos, ele fala que antes deles se converterem, antes deles entregarem sua vida a Jesus, eles viviam como as pessoas do mundo viviam. Eles faziam o que as pessoas fazem. Eles viviam em libertinagens, sensualidades, orgias, bebedeiras, farras, idolatria. Eles estavam cegos espiritualmente, eles não conheciam a verdade, e eles se entregavam ao prazer, ou à busca do prazer, da satisfação.
Mas agora eles não são mais assim. Eles foram libertos por Cristo dessa escuridão das trevas. E agora o cristão não se lança mais nessa imoralidade, nessa busca desenfreada de prazer e de alegria. Agora não há mais devassidão na vida do cristão, porque ele agora tem o Espírito Santo, ele agora tem Jesus. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãos, mas que vivem em festas, buscando a mesma satisfação, os mesmos prazeres que a pessoa que não tem Jesus busca. E isso é uma incoerência. O cristão já tem a sua paz, já tem a sua alegria, já tem o seu consolo. Ele não se lança novamente com aquelas mesmas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus. Isso é um alerta para nossos jovens. Devem tomar muito cuidado com as amizades, com os ambientes onde frequentam, com pessoas com quem andam, porque o jovem crente, ele foi liberto, ele agora não pratica mais essa devassidão. E como ele disse, as pessoas acham estranhos, ficam surpresas, se sentem até ofendidas, né, com raiva dos cristãos, porque eles não vivem assim, eles são diferentes, porque agora eles têm uma sabedoria de vida, porque agora eles conhecem a verdade, porque agora eles seguem a Cristo. E as pessoas do mundo não entendem porque os cristãos são assim. Os cristãos agora têm paz, eles têm alegria, e eles não precisam mais desses excessos do pecado para sentirem felizes, se sentirem realizados. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 13 e 14, ele diz o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, nós temos que nos comportar com decência, agirmos com o conhecimento da verdade, como filhos da luz, e não nos entregarmos às orgias, às bebedeiras, comilanças, às imoralidades, à depravação que as pessoas se entregam normalmente, porque agora nós temos Jesus, nós nos revestimos dele, e agora os desejos são satisfeitos em Cristo. Paulo fala aqui desse assunto muito importante, que é o domínio próprio. O domínio próprio é uma virtude que deve ser cultivada na vida de todos aqueles que temem a Deus e buscam fazer a vontade de Deus. Nós não podemos negligenciar o domínio próprio, nós não podemos nos entregar aos prazeres e à devassidão, porque eles nos levarão à ruína. Nós não devemos andar na companhia de pessoas que vivem assim. Nós não devemos imitar esse comportamento ou seguir por esse caminho. O apelo desse texto de Provérbios é que o sábio é aquele que não se deixa dominar pelos vícios, pela comilança, pela bebedeira ou por qualquer outro vício. Ele tem um domínio próprio,
ele tem um bom senso, ele consegue estabelecer limites no seu comportamento, e ele tem alegria em seu coração, e a sua maior alegria, o seu maior prazer está em andar com Deus, em fazer a vontade de Deus. O último texto, em Efésios 5, 18 a 19, o texto nos diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Em vez de gritarias, de bêbados, em vez de arruaças, o coração do crente está em paz, tem melodias no seu coração, ele é alegre, e essa alegria transborda em seu coração, e ele pode cantar, e ele pode louvar, e ele pode agradecer a Deus. Ouve tu, filho meu, sê sábio, e dirige o teu coração no caminho da verdade. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapo. Se você entendeu essa mensagem, o apelo está bem claro: seja sábio, seja temente a Deus, ouça a voz de Deus, siga pelo caminho da verdade, não se entregue aos vícios e à devassidão, mas se entregue a Cristo, e Ele vai preencher o seu coração, e Ele vai colocar paz e alegria transbordante em sua vida. Que Deus abençoe.